Uma excelente terça-feira a todos e que Deus vos abençoe e abençoe toda a sua família. Atenção, todos os que estão doentes. Ou você, a senhora, o senhor, você jovem, que tem um familiar que está doente. E você diz, olha, não tem solução para a minha doença. É crônica, é incurável, é isto, é aquilo. Eu já tentei isto, já fui operada, passei por cirurgia, fiz terapia, este método, aquele método, pá, pum, e não mudou nada. E não mudou nada. E por não mudar nada, quer dizer que não vai mudar? Olha o que acontece quando você coloca a sua confiança em Deus. O homem é limitado. Os tratamentos são limitados, não quer dizer que sejam errados. Não é errado você ir no médico. Eu vou quando é necessário. Não é errado você fazer os tratamentos. Claro que não. Quantos tratamentos ajudam a muitas pessoas e graças a Deus pelos doutores, pelos médicos, pelos tratamentos, pelos medicamentos. Mas tem coisas que só Deus pode fazer. A senhora Inácia é um exemplo disso. Antes da minha mãe engravidar de mim, ela teve um aborto. O útero dela não estava preparado ainda para receber outro feto. E eu cresci, eu conheci-me como gente nas mãos dos médicos. Eu estava constantemente nos médicos. Muitas das vezes eles mesmos não sabiam o porquê de eu ter aquelas febres, de eu estar doente. Eu tinha 2 meses de idade e já estava a apanhar injeções. Aos 15 anos urinei sangue do nada, até saía, parecia fígado desfeito. Eles fizeram exames, mas também não souberam dizer o porquê. Depois, mais tarde, comecei a sofrer da coluna. Aos 18 anos tive a primeira crise de coluna, estive 15 dias sem me poder mexer, deitada numa cama. Tinha alturas que paralisava da cintura para baixo, tinha mesmo que ficar acamada, que eu não conseguia andar. Mais tarde casei, os médicos diziam que quando tiver o primeiro filho tudo isso passa, mas piorou, porque eu sofria muito mais, não, tinha alturas que eu queria tratar dos meus filhos. Não podia, aos 23 anos fiquei paralisada dos braços por causa da coluna. A minha irmã que tratava da minha filha com 2 anitos. Eu pensava aquilo que diziam, Jesus sofreu, temos que sofrer. Por ser doente eu era uma pessoa muito nervosa. Cheguei a um ponto que por causa dos nervos ganhei uma úlcera de origem nervosa no estômago. Passado pouco tempo engravidei, tive a minha filha mais nova. Por causa dos nervos fiquei sem leite e comecei a ter insónias, dor de cabeça constante. Tinha momentos que parecia que tinha uma coisa dentro desta vista a empurrar para fora. Eu ia ao espelho e a vista estava normal, mas eu sentia aquela pressão. Fiz um exame à cabeça e os médicos disseram que não tinha nada a fazer mesmo, era só aquele remédio, só para ajudar, porque não podiam fazer mais nada. Como se isso não bastasse, surgiu-me o cancro no colo do útero. Já havia histórico na família, a avó do meu pai morreu com cancro, o meu pai morreu de cancro, o filho mais velho do meu pai do primeiro casamento morreu de cancro, o meu irmão mais velho, já por parte também da minha mãe, morreu de cancro. O meu irmão tinha morrido há pouco mais de 2 meses, quando eu soube que também tinha. O meu pai era um homem alto, bem constituído, e eu vi-o acabar aos poucos, comido pelo cancro. E eu, pronto, o meu irmão também teve no cérebro um tumor, também foi de cancro, e era eu a próxima. Eles operaram-me, porque o médico disse que pensava que ainda ia a tempo. Tiraram úteros, ovários, mas o problema persistiu. Fiquei a sangrar
Quando o médico me deu alta, eu disse: doutor, então vai me mandar para casa assim a sangrar? Ele não teve uma palavra para me dizer, apenas baixou os olhos. Eu vi aí a minha sentença de morte. Depois, porque perdia sangue, apanhei anemia no último grau. Entretanto, a minha irmã veio de Angola e fala-me que Jesus curava através da fé na Igreja Universal. Eu não tinha nada a perder, eu nunca tinha ouvido falar da igreja. Até dou graças a Deus por isso, porque podia duvidar como muita gente duvida e que perdem por duvidarem. Eu dou graças a Deus não ter chegado a esse ponto, porque quando me falaram, eu fui logo. Eu entrei, a minha irmã foi falar com uma obreira, falou com ela, depois a obreira veio ungir o meu braço e ficámos na reunião. Estive ali, quando saímos, eu já não tinha aquele peso na cabeça. Eu ia bem disposta, não tinha aquele peso na cabeça. Só depois, minutos depois de estar na paragem, é que eu vi que a minha mão estava boa. Porquê? Porque quando chegámos estava uma senhora a vender alface e tomate. E eu disse para a minha irmã: vamos comprar e vamos fazer uma salada quando chegarmos à casa. Mas eu não podia levar, a minha irmã é que levava. Só que a minha irmã nunca mais se lembrou. E eu, ao sair da igreja, que peguei o saco com a mão doente. E a minha irmã era assim: isto é que somos umas boas donas de casa, só um saquinho e ficou na igreja. Eu disse: não ficou, eu trouxe. E ela olhou para a minha mão e ela disse: trouxeste aonde? E eu levantei esta. Só quando eu baixei o braço é que eu vou assim: louvado seja Deus. E comecei a chorar, porque eu tinha alcançado o milagre. Eu nem abri os meus dedos e eu peguei no saco. E o seu cancro do colo do útero? Como é que ficou essa situação? Em 3 dias fiquei sem nada. Eu tomava 14 comprimidos por dia. Eu tomava 3 qualidades de remédios para os nervos e para as insônias e isso tudo. Graças a Deus eu tive depressão, pós-parto, que uma vez eu tinha que ir ao centro de saúde, levar a menina ao peso e ir buscar o leite. E eu já ia a meio do caminho, mas levava aquela sensação que me faltava algo. E abri o saco que eu levava nas mãos. Vejo fraldas e um biberon. Meu coração caiu aos pés. Não tinha a sua filha? Porque eu ia e deixava a minha filha fechada dentro de casa. Eu agradeço a Deus ter dado sabedoria ao Bispo Macedo para abrir a Igreja Universal. Porque se não fosse isso, eu não existia há 27 anos. O que aconteceu com esta senhora pode e vai acontecer consigo, ou com o seu familiar acamado, hospitalizado, doente. Agora, o que não pode é você ficar prostrado, negativo, como se aceitando isso como parte da sua vida. Eu pergunto, eu sei que às vezes acontece já de certas pessoas, os bebés, já nascem com problemas. Tem casos assim, não é muitos, mas tem casos assim. Mas geralmente o bebê nasce saudável. Você nasceu com esse problema? Você nasceu com essa situação? Você nasceu com esse tumor? Você nasceu com esse cancro? Você nasceu com esse problema da anemia, leucemia, diabetes? Você nasceu com essa dor de cabeça constante? Acaso quando você nasceu, você diz: doutor, estou com uma dor de cabeça constante? Não! Não aceite esse problema! Não aceite essa dor! Venha buscar hoje, terça-feira, a cura divina, às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde e 7h30 da noite, aqui no nosso cenáculo do Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32. Eu não sei como você vai entrar, mas eu sei que você vai sair e vai sair bem, aliviada, abençoada, porque Deus, Ele não falha. Rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda
dos bombeiros sapadores aqui na cidade do Funchal. O meu nome é Elisa Rodrigues, tenho 56 anos, sou administrativa na função pública e por volta de 3, 4 anos de idade houve um acontecimento na minha vida que me marcou bastante. Eu fui raptada por um empregado da casa, então aquela cena foi muito marcante para mim e eu fiquei com muito medo. A partir daí aconteceram outras situações, por exemplo, quando faltava uma semana para me casar, o meu marido, portanto que veio a ser meu marido, ele mudou completamente. Ele tornou-se uma pessoa extremamente agressiva e eu achava aquilo tudo muito estranho. Inclusive eu até perguntava: se tu não gostavas de mim, porquê é que te casaste comigo? E isso aconteceu durante muitos anos. Entretanto tivemos um filho, ele tornou-se agressivo também para o filho, ele foi-se embora, fez a vida dele e eu fiquei com o meu filho, só que o meu filho entrou em depressão. Foi uma coisa que eu não consegui perceber. Porquê? Porque ele era um jovem, um rapaz muito alegre, muito bem disposto, era desportista e ele começou a fazer o tratamento psiquiátrico. Começou por tomar 19 comprimidos por dia. Eu sentia-me desesperada, eu não sabia o que fazer. Foi piorando, a ponto de ele perder a sanidade mental. Ele começou a falar sozinho, ele tinha medo, ele tinha ataques de pânico. Até que um dia ele atirou-se do 3º andar, que era da nossa casa. Estava eu no trabalho, quando eu recebo um telefonema, era 12h20 mais ou menos, recebo um telefonema a dizer que ele tinha-se atirado da varanda. Eu entrei em desespero, mas graças a Deus ele não morreu. A situação do meu filho piorou de tal maneira ao ponto de ele ficar completamente transformado. Ele falava com uma voz tenebrosa, ele não dormia, ele andava de um lado para o outro, agressivo. Foi muito difícil. Eu vivia aterrorizada. Não era ele, não era aquele filho que eu conheci, não era aquele filho meigo, carinhoso, não era. Certa vez eu estava com ele sentado na sala e ele de repente estremeceu com muita força. E eu assustei-me, olhei para ele, então foi quando ele se transformou completamente. Os olhos dele ficaram esbugalhados, ficaram vermelhos, e ele começou a olhar para mim com olhos de ódio. Ele levantou-se na minha direção, com os punhos cerrados, aquilo parecia um filme de terror. E nesse momento calhou eu olhar para o relógio e vi que era meia-noite, porque eu nunca tinha visto ele a transformar-se. Eu via já transformado, já com uma voz diferente, já transformado, mas eu nunca o tinha visto a transformar-se. E nesse dia eu vi. Houve uma fase que ele não me deixava entrar no quarto dele. Houve um dia que eu entrei, ganhei coragem, entrei, e o quarto dele cheirava a carne crua, cheirava sangue. Eu encontrei terra de cemitério dentro da minha casa. Eu encontrei linhas amarradas debaixo da cama dele. Eu encontrei muitas coisas dentro da minha casa. E então aí é que eu comecei a perceber o que é que estava a acontecer. Porquê que o meu casamento tinha acabado, porquê que o meu filho tinha ficado com depressão, porquê que eu tinha tanto medo. Então foi nessa altura que eu ouvi um programa da rádio sobre a Igreja Universal. Eu tinha muita vontade de ir, porque aquilo que eu ouvia, de facto, eu achava que ia ajudar-me. Mas eu ao mesmo tempo tinha medo de ir, porque eu ouvia falar tão mal da igreja que eu tinha medo. Eu pensava assim, o que é que eu vou e o que é que me vai acontecer? Mas ao mesmo tempo, aquilo que eu ouvia na rádio parecia ser alguma coisa que de facto ia me ajudar. Até que um dia eu ganhei coragem e eu fui. Quando eu entrei, foi tão maravilhoso aquilo que eu ouvi. Foi
parecia um oásis no deserto. Eu fui tão bem recebida. Eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido na vida. As pessoas ajudaram-me. O pastor atendeu-me. Explicaram-me o que é que tinha acontecido na minha vida, o que é que estava a acontecer. Eu disse ao pastor: eu estou tão cansada, pastor, eu estou tão cansada. Eram as palavras que saíam da minha boca. E o pastor abriu a Bíblia e mostrou-me e disse: Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E foi o que aconteceu. A partir desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu, quando cheguei a casa, eu disse ao meu filho que tínhamos que ir a um sítio onde nos iam ajudar. E ele foi comigo. Nunca mais tivemos medo de nada, ele nunca mais teve ataques de pânico, ele nunca mais teve aquele terror que ele transmitia, nunca mais ele teve possessões, nunca mais. Eu já me tinha libertado de muita coisa, mas havia uma coisa que eu não conseguia, que era o vício do cigarro. Eu fumava e eu era tão dependente do cigarro, porque antes eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era fumar um cigarro. Eu acordava de noite para ir à casa de banho e eu fumava um cigarro. Eu antes de dormir eu fumava um cigarro. E eu não conseguia imaginar-me sem o cigarro, porque eu já fumava há muitos anos, há 20 anos. Quando me falaram do Espírito Santo, e eu percebi que o vício do cigarro impedia-me de receber o Espírito Santo, então eu lutei com todas as minhas forças para abandonar o vício. E foi o que aconteceu. Eu libertei-me do vício do cigarro e imediatamente, logo a seguir, foi quando eu, na igreja, comecei a buscar o Espírito Santo. Comecei a buscar o Espírito Santo e foi quando ele veio sobre mim e eu recebi o Espírito Santo. O meu interior mudou-se completamente. Eu tornei-me uma pessoa com muita paz, com muita calma. Aquilo que acontecia no passado, de eu acordar de manhã, pensar logo no cigarro, mudou completamente. Eu acordava de manhã e eu só pensava no Espírito Santo. Era o Espírito Santo que me vinha à cabeça. Eu estava no trabalho, eu ia para o trabalho e eu só pensava no Espírito Santo. Eu ia louvar a Deus, eu ia cantar, eu ia a falar com Deus. Era só o Espírito Santo que me vinha à cabeça e eu não queria saber de mais nada. Era o Espírito Santo. E o Espírito Santo deu-me poder, o Espírito Santo deu-me força, o Espírito Santo transformou-me, o Espírito Santo deu-me paz. Hoje a minha vida é completamente diferente. Eu e o meu filho vivemos muito felizes dentro de casa. O meu filho hoje trabalha. Para quem ficou mais de 10 anos fechado dentro de casa, hoje o meu filho trabalha, hoje o meu filho é feliz, o meu filho tem muita paz, nós conversamos muito. Ele que não conseguia estar no meio das pessoas, ele hoje faz parte do grupo Força Jovem, ele convive com todos, ele brinca, ele sorri, ele é muito prestativo. Ele esforça-se para recuperar o tempo perdido, porque foram mais de 10 anos que ele ficou em casa, sem fazer nada, sem atividade. Ele teve que reaprender a fazer as coisas. O meu filho hoje, ele é muito inteligente. Ele não ficou com nenhuma sequela da queda que ele teve do 3º andar, não ficou com nenhuma sequela do tratamento psiquiátrico que fez. Nada, nada, nada. É como se nunca tivesse vivido nada daquilo que ele viveu. Eu hoje sou uma pessoa completamente diferente. Eu sou uma pessoa que tem muita paz, sou muito feliz, eu tenho objetivos. A força que eu tenho hoje é muito maior do que a força que eu tinha com 25 anos. Hoje eu sou forte, o Espírito Santo orienta-me e dá-me forças e mostra-me o que eu devo fazer. E hoje, verdadeiramente, eu sou feliz com o Espírito Santo. Nesta quarta-feira, mais uma quarta-feira da alma, cuidando do nosso interior, cuidando da nossa intimidade com Deus. Senhora, Senhor, nós temos uma vida para viver, é verdade, temos que cuidar dela. Ainda há pouco eu falei da saúde,
Mas tem família, tem o trabalho, tem a vida amorosa, etc, 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 etc. Mas tudo isso, eu, você, nós, temos um limite. Não é como na roupa. A roupa tem uma etiqueta, não é? Ninguém tem uma etiqueta. Ninguém sabe o dia e a hora que vai partir. Mas todos nós sabemos. Se Jesus não voltar nos nossos dias, nós vamos falecer. Só que a alma não falece. A alma não morre. A alma é alma. Para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma? A sua alma é eterna. Lute. Faça por onde a sua alma passar a eternidade com Deus. Por essa razão, quarta-feira nós investimos forte no batismo com o Espírito Santo. Traga a sua Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus, buscar o Espírito Santo, pedir perdão das nossas falhas, dos nossos erros, ajustar as nossas contas com Deus, limpar a nossa consciência, lavar as nossas mãos, o nosso coração e passar a viver, quem ainda não vive, em novidade de vida. Você que já é novo, uma nova pessoa, uma nova criatura, ser batizado com o Espírito Santo. Você que já é batizado, ser avivado, mas tendo a certeza, levando consigo a certeza, eu fecho os meus olhos para deliciar-me disso. Tendo a certeza, levando consigo a certeza que o Espírito Santo é consigo e tudo dará certo. Nesta quarta-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus.